agora estamos gravando. Minha ideia é mais ou menos a gente fazer que nem foi na segunda-feira. Eu vou fazer aqui uma aula de 1h30, 1h40, e depois, no fim, a gente pode conversar, vocês podem trazer dúvidas, observações, tá bom? Então, podem anotar. Eu tento olhar o chat, mas eu notei que na última, né, como é muita coisa para falar, eu não consigo responder tudo que está no chat. Então, se eu não responder eventualmente alguma coisa que vocês querem saber, né, ou eu perdi alguma coisa aqui, é só repetir, escrever de novo ou falar, tá bom? Peguem essas coisas para a gente falar no final. Tá? Bom, na nossa última aula, né, na primeira parte do curso, eu me preocupei mais em mostrar o pano de fundo histórico, cultural e social da comédia, né? Então, a gente falou dos precedentes poéticos, dos gêneros da poesia grega antes do surgimento da tragédia e da comédia, né, de como já havia elementos de interpretação de papéis e de diálogo nesses outros gêneros. Falamos do desenvolvimento histórico na Grécia Arcaica, do surgimento do Império Ateniense, da democracia de Atenas. São todos elementos que eu não vou retomar aqui, porque a gente falou deles bastante, né, na outra aula, mas que são importantes para a gente entender o que é a comédia, né, do que ela trata, né, de que tipo de assunto ela trata e como ela se constitui, né, qual que é o pano de fundo para que uma peça cômica pudesse acontecer, né. Então é impossível falar disso sem pensar no Império Ateniense e na democracia ateniense, tá? Minha ideia hoje é que a gente fale do Aristófanes, né, que a gente leia mais um pouquinho, né, uns trechos de comédias dele, falemos da obra dele e das características dessa obra, tá? Então aqui essa aula é dedicada ao assunto diretamente, tá? Então vocês não serão mais enrolados. Então, minha ideia hoje é que a gente fale da comédia de Aristófanes propriamente dita, então a gente tem que tomar cuidado, porque a comédia é muito maior do que Aristófanes, né? Existiam outros comediógrafos naquele período em que ele viveu, cuja obra tinha características próprias que distavam de Aristófanes, e também tem muita comédia depois de Aristófanes, né? E aí, como a gente viu, e eu vou comentar rapidamente daqui a pouco, a comédia muda muito, né? Do século V ao século III, ela passa por intensas mudanças. Então, aqui, vale lembrar que a gente vai falar da comédia de Aristófanes, tá? O que não corresponde exatamente à comédia como um todo. E sobre Aristófanes, a gente vai falar das obras dele, a gente vai ver um pouquinho cada uma, rapidamente, comentar, ter uma visão sinótica, né, da obra dele. E aí vamos trabalhar com cada um dos elementos que compõem essa obra, né, como ela era performada, como ela era apresentada no teatro de Dioniso, como eram os personagens da comédia, que tipos de personagens eles são, como eram os enredos, como são as histórias que a comédia nos conta, tá bom? E, enfim, vamos falar da linguagem da comédia, que é uma linguagem bastante característica, de como ela se estrutura, de que partes ela se faz, tá? E, enfim, como tudo isso, né, colaborava, como tudo isso se juntava para gerar um determinado efeito sobre o público, tá? Então, basicamente, em resumo, é isso que a gente vai tratar hoje. Evidentemente, não com o todo o detalhe, né, que cada um desses tópicos merece, mas para vocês saírem daqui com uma noção geral do que acontece na comédia de Aristófanes, tá bom? Alguém perguntou aqui o Francisco perguntou sobre a comédia intermediária, né, ou comédia média. Eu não gosto de comédia média porque parece um eco, né? Mas a comédia intermediária, mas eu vou falar, porque eu vou retomar agora as fases da comédia, tá? Então, vamos lá. Bom, então, na outra aula eu pus tragédia e comédia, inclusive esses slides estavam na aula anterior, né? E nós vimos como a tragédia trata de temas do passado heróico, né? Distante no tempo, distante no espaço e numa linguagem
elevada, né, contando normalmente histórias de sofrimento. Nem toda tragédia acaba mal, mas toda tem uma boa dose de sofrimento, tá? E a comédia, por sua vez, né, ela trata do presente, do tempo presente, da cidade de Atenas e de pessoas medianas, tá, de tipos cotidianos, não de heróis, não de príncipes, nem de reis, tá? E a linguagem da comédia é uma linguagem cotidiana também, embora a gente vai ver que não é exatamente assim sempre, tá? Mas a base da comédia, a base da linguagem da comédia é uma língua do dia a dia, tá? Então, isso é importante de observar. A gente já comentou na outra aula, né? E aqui é aquilo que eu falei, né? A comédia ela passa por intensas transformações entre o século V e o século III, tá? E aí a gente tem 3 fases da comédia: a comédia antiga, a comédia intermediária e a comédia nova, né? A fase mais bem atestada é a comédia antiga, porque a gente tem 11 comédias completas de Aristófanes que pertencem a essa fase. A comédia nova, a gente tem Menandro, que temos uma peça dele e bons pedaços, 50% de algumas peças, por exemplo, né? Então, não são inteiras, mas são pedaços bastante longos. E a gente conhece porque esse tipo de comédia foi nesse tipo de comédia que os comediógrafos romanos se inspiraram, né? Então, mesmo que a gente não conheça diretamente Menandro, Filémon e Dífilo, a gente conhece ele por meio das imitações, romanas. Por mais que essas imitações, veja, sejam imitações criativas, né? Não é que eles estão traduzindo exatamente os autores gregos, mas eles são fortemente inspirados. No caso da comédia intermediária, só sobrou fragmentos, né? É a fase menos conhecida, o que é um problema, porque a gente não sabe como a comédia antiga acabou na nova. Se a gente tivesse, né, todas as peças que foram produzidas entre a comédia antiga e a comédia nova, talvez a gente conseguisse perceber como essa mudança se deu pouco a pouco, né? Mas a gente não tem comédia intermediária. Eu até vou comentar daqui a pouco. Alguns consideram que as 2 últimas comédias que a gente tem do Aristófanes já têm elementos da comédia intermediária, tá? Como uma participação menor do coro, por exemplo. Mas isso eu vou comentar daqui a pouco. Bom, então aquilo que eu falei, né, de características gerais da comédia antiga, dessa primeira fase da comédia, é a comédia entre o século V e o século IV, e maior parte do tempo a gente está falando ali do Império Ateniense, né? Ela começa antes do Império, continua depois do Império, mas boa parte da produção cômica da comédia antiga, ela se dá durante o Império Ateniense, tá? E aí ela é representada nessas 11 peças de Aristófanes, mais alguns fragmentos do próprio Aristófanes e de outros comediógrafos que produziam no período também, né? Do ponto de vista temático, né, tem muita presença da política, da coletividade, da cidade, né, o coletivo da cidade de Atenas, a política ateniense é um assunto central para essa comédia antiga, tá? Então aí a gente vai encontrar uma sátira contra figuras públicas, e a comédia que eu escolhi para servir de exemplo hoje é isso, é uma sátira contra uma figura política, né? E, além de ter essa conexão com o presente, com a política, com os temas coletivos, a comédia, ela tem enredos absurdos e inverossímeis. A gente vai ver vários exemplos disso, tá? Realmente as histórias são bem absurdas mesmo. E, além disso, a gente tem um coro muito presente, tá? 24 coristas, né? A comédia antiga, ela é até mais coral do que a própria tragédia, né? O coro, já quando a gente pega a tragédia em Sófocles, que a gente tem 3 autores de tragédia grega que restaram completos, né? Completos, assim, que tem peças completas, né? Então, que é Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né? Ésquilo é o mais antigo. Em Ésquilo, o coro é bastante presente, né? Muito importante. Tem até peças que o protagonista é o coro, como as Suplicantes, por exemplo. Quando a gente chega lá em Sófocles, que já é o segundo, né? Que está um pouco depois de Ésquilo, o coro já não tem tanta importância, tá? Ele tem um lugar, mas ele não é tão importante assim como na comédia. Na comédia, o coro, ele é importantíssimo. Inclusive, vocês podem perceber isso, e a gente vai ver adiante, pelo título das peças, né?
muitas peças têm seu nome a partir do coro que está naquela peça. Tá? Isso acontece também na tragédia, mas na comédia é mais comum. Tudo bem? Bom, vamos falar do Aristófanes propriamente dito. Como é comum, assim, todos os poetas gregos, a gente não sabe muito da vida deles, tá? Mesmo nesse período que da Grécia Antiga é um dos mais bem documentados, que é o período clássico, né, na cidade de Atenas. Então ele teria vivido aí entre meados do século V e o começo do século IV, né, teve uma vida longa, produziu por muito tempo, e ele teria composto cerca de 40 comédias, né, das quais restaram apenas 11. Tá? E eu coloco aspas nesse apenas, porque é bastante, tá? Levando em consideração o que sobrou da antiguidade, ele é um autor proporcionalmente bem preservado. A gente tem o quê? Um quarto da produção dele. Né? Isso é muito. Se compara com Sófocles, por exemplo, Sófocles tinha dezenas de tragédias, das quais só restaram 7. Tá? Então, veja, proporcionalmente é menos. Né? Então, Aristófanes tem uma obra bastante bem preservada, tá? Relativamente. A mais antiga que a gente tem, que não é a mais antiga que ele produziu, tá? Mas é uma das primeiras, é os Acarnenses, né? Os Acarnenses, que tem esse nome, né, por causa dos habitantes dessa região de Atenas, né? Eu já vou falar dessa peça. E ela teria sido apresentada em 425 a.C., nas Lenéias, ou seja, naquele festival de inverno, naquele festival que era mais para os residentes em Atenas, né? Não era tão aberto assim para o mundo, né, grego. E a mais recente que a gente tem, não é a última, ele teria produzido outra depois dessa, né, é Pluto, ou A Riqueza, né, e ela foi produzida em 388 a.C., ou seja, já lá no século IV, um bom tempo depois da Guerra do Peloponeso. Né? Perguntaram da lista, eu vou colar a lista aqui de novo. Tá? A lista de presença. Bom, esse, em resumo, é o que a gente sabe de Aristóteles. Não sabemos muito assim sobre a pessoa dele. Muito que a gente sabe, a gente tirou das peças, né? Por exemplo, numa peça ele comenta que ele tem alguma relação com a com a ilha de Egina, que foi conquistada por Atenas nesse período. Então, provavelmente ele vinha de uma família detentora de terras. Em geral, os poetas vinham de famílias mais abastadas, porque ser poeta, né, exige um treinamento e tempo, né, para você ser poeta, porque não é só compor versos, é aprender música, né, aprender elementos de encenação, é um treinamento muito intenso, né? Então, provavelmente ele vinha de uma família mais abastada. E a gente sabe que ele entrou em conflito com uma figura política, né, chamada Cleão, em algum momento. Mas a gente vai falar muito de Cleão hoje, então eu deixo isso para falar daqui a pouco, tá? Mas fora isso, a gente não sabe quase nada sobre ele mesmo, né? Todas as informações que a gente tem geralmente são anedóticas, são coisas que os autores posteriores inferiram a partir das peças, né? Então tem gente, por exemplo, que vai dizer que ele foi subornado para escrever As Nuvens contra Sócrates, né? Mas isso claramente é uma anedota, né? Porque a condenação de Sócrates é muito posterior às nuvens, né? Mas isso tudo, vejam, a gente vai precisar falar das peças para tratar um pouco desses aspectos, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas peças, muito resumidamente, porque senão não dá tempo, tá? A mais antiga que a gente tem é os Acarnenses, né? E tem esse nome por causa do coro, que é composto de habitantes dessa região de Atenas, né? Que eram conhecidos por produzir carvão, tá? E essa é uma região que sofreu muito com a guerra, tá? Muito com a guerra contra Esparta. Então, é uma região que era muito favorável à guerra por um certo rancor, né, contra os espartanos. Bom, do que trata essa peça? Tem um personagem principal, Diceópolis, né, que ele está incomodado com a guerra. Isso vai ser uma coisa que vai unir essa personagem com vários outros protagonistas de Aristófanes, né? O descontentamento com a guerra do Peloponeso. Porque ele é um camponês, né, e durante a guerra do Peloponeso, os camponeses foram todos para a cidade,
né, e os campos foram entregues para os espartanos devastarem. Isso tudo era parte da estratégia do general do período, que era Péricles, né, e Péricles, ele calculava a seguinte coisa, né, ele falava, bom, nós somos uma potência naval, uma potência marítima, então a gente tem que deixar a terra para os espartanos, a gente não tem chance de vencer eles em terra, mas a gente fecha Atenas, né, constrói muros em torno de Atenas, e fica fazendo saques pelo mar, até desgastar Esparta não aguentar mais o combate e aceitar que eles vão ter que, né, aceitar a existência do nosso império, tá? E, bom, quem era camponês nisso daí se deu bastante mal, né, porque perdeu suas terras. E aí tem peste, né, em Atenas, logo depois, com um monte de gente amontoada lá, então é um período muito tenso, porque tem guerra, tem peste, né, tem aqueles camponeses que vieram para a cidade estão mal acomodados, e Diceópolis, né, que é esse camponês que é o protagonista, ele está nessa situação. Ele tenta convencer a Assembleia, né, a fazer paz com Esparta, não consegue, então ele decide fazer um plano absurdo, né? Vocês vão ver que todas as peças aqui, que eu vou dizer, falar resumidamente, tem planos absurdos, tá? Problemas reais, planos absurdos, né? Podia ser um título de um livro sobre Aristófanes, né? Então o problema é real, é a guerra. E qual que é o plano de Diceópolis? Tá bom, se Atenas não quer fazer paz com Esparta, eu vou fazer paz com Esparta sozinho, né? Então ele recebe um enviado divino que queria fazer a paz entre Atenas e Esparta. Atenas não aceita, então Diceópolis pede para esse enviado que faça a paz entre ele e Esparta. E aí, né, nesse mundo cômico, fantástico, né, ele consegue fazer isso, né, e ele tem direito de voltar ao campo, né, porque os espartanos não vão invadir o campo dele. Claro que isso é ficcional, né? E no final da peça ele festeja enquanto ele dá risada dos atenienses que não quiseram acabar com a guerra, né? Porque ele aproveita a paz enquanto os outros sofrem com a guerra, tá bom? Essa é a primeira peça. Bom, a peça, né, que foi apresentada no ano seguinte, também nas Lenéias, é Os Cavaleiros. Eu vou tratar bastante dela hoje, né? Mas resumidamente é uma sátira alegórica política, né? A Aristófanes, ele pega a situação de Atenas e representa essa situação como se fosse um problema doméstico, né? Então, em vez dele falar do povo, né, como um coletivo, o povo é um personagem, né? Nessa peça, o povo é o dono da casa e que tem escravos, e os escravos são os políticos, né? E o que acontece? Chegou um novo escravo que maltrata todos os outros e engana o mestre, tudo bem? Esse escravo, que é um escravo da região da Paflagônia, e por isso que ele é chamado de Paflagão, né? Que é uma região ali da Ásia, ele é uma alegoria para o político que é rival de Aristófanes, né? Que é Cleão, tá certo? Então, é isso que acontece nessa peça. Tem esse escravo que engana o dono, que na verdade é uma alegoria para Cleão que engana o povo de Atenas, tá? E aí os outros escravos querem dar um jeito de se livrar desse Cleão, né? Desse Paflagão, na verdade. E aí eles descobrem por um oráculo que o Paflagão só seria derrubado, né, quando alguém pior que ele surgisse, né? E aí, claro, a alegoria, a gente vai ver que é uma alegoria meio imperfeita, porque Aristófanes faz essa peça como se fosse uma casa, com o dono da casa, os escravos, mas, ora, ele deixa claro que ele está falando de Atenas, né? Então, Cleão é um líder horrível, né? E ele persegue os oponentes políticos, ele é a favor da guerra, né? E aí os outros escravos descobrem que só quando ele surgir alguém pior, ele vai ser derrubado, né? E alguém pior aí, no caso, é um salsicheiro, porque Cleão, ele era conhecido por ser dono de fábricas de couro, de artigos de couro, né? Isso não era uma atividade considerada digna, né? A única atividade de trabalho, assim, considerada digna pelos gregos era a agricultura, tá? O artesanato, ele não tinha muita estima pública. E como a maior parte da riqueza de Cleão vinha do artesanato, ele era satirizado por isso como um vendedor de couro, né?
e o couro, ele fede, né? O artesanato do couro é bastante fedido, então tem bastante referência a isso, tá? Então, eles pensam que tem que surgir alguém pior que Cleão, mais bandido, mais pilantra, e que tem um artesanato com menos respeitado ainda. Então, é o fabricante de salsichas, né? E aí, no final, o salsicheiro vence Cleão, né? E se torna o novo líder de Atenas, né? Mas aí o povo, milagrosamente, ele é regenerado, né, de sua tolice, e a Atenas volta a ser gloriosa, tudo bem? Então, mais uma vez, o problema é real, a sátira é contra uma figura política, o problema é histórico, mas a solução é fantástica, tá? Isso é bastante comum. Bom, aí em seguida vem a peça talvez mais famosa de Aristófanes, que é As Nuvens, não a mais, né? Uma das mais, a mais Elisístrata. Mas As Nuvens é uma sátira contra os filósofos, né? Eu falei na outra aula que o século V marcou o surgimento de várias novas ideias, né? Ideias filosóficas. E Aristófanes vê nessas novas ideias um perigo para a cidade, tá certo? Então, tudo nessa peça começa com um pai que contraiu dívidas por causa das extravagâncias do filho. Né? A mãe ele é um camponês, veja, isso é comum, né? Protagonista camponês, e a esposa é uma nobre. E aí a mãe educou o filho para ter costumes nobres, né? Para cavalgar, para criar cavalos, só que cavalos são muito caros. E aí esse camponês ele perde todo o dinheiro dele nisso e está devendo tudo. Então ele decide que vai mandar o filho para uma escola de filósofos, né, para que ele aprenda a argumentar, e quando chegar lá os credores cobrando no tribunal, ele convence o júri de que ele não tem que pagar nada, tudo bem? O tiro sai pela culatra, né, e o filho aprende sim a argumentar, mas ele começa a atacar o próprio pai, defendendo que ele tem direito a fazer isso, né? Então, é uma comédia que vai comentar as novas ideias, não somente essas ideias relativas à arte da oratória, da lógica, mas também ele critica a filosofia natural do período, né? Porque nesse período surgem muitos filósofos que falam a respeito dos fenômenos da natureza, dos astros, né? E que questionam as ideias tradicionais a respeito dos deuses, né? Aristófanes vê nessa crítica aos deuses tradicionais e aos costumes tradicionais um perigo para a cidade. Aí, no final de tudo, para se vingar, né, o camponês ele decide botar fogo na escola dos filósofos, que na peça é liderada pelo Sócrates, né? Então, a filosofia ela é encarnada na figura de Sócrates, tá certo? Essa peça ela tem um enredo menos fantástico, mas a gente pode considerar que nem tanto, porque o couro é feito de nuvens, né? Que são a representação dessas ideias estranhas a respeito dos deuses que esses novos filósofos tinham, né? Então, ao invés de um couro de fato, né, de deusas, a gente tem um couro de nuvens que simboliza essas preocupações, né, meteorológicas, essas preocupações naturais que esses filósofos tinham, tá? Essa peça ela foi apresentada nas Dionísias, né, naquele grande festival de primavera, e é uma das mais amargas derrotas de Aristófanes, ele ficou em último lugar, né, lembra que eram 3 comediógrafos que disputavam, ele ficou em terceiro, ou seja, ficou em último, né, ele reclama disso em outras peças, né, dessa derrota. Bom, em seguida, ele volta a fazer uma crítica política em As Vespas, em que ele vai criticar o sistema jurídico de Atenas, né? Como eu falei na outra aula, em Atenas você tem um sistema jurídico em que os jurados eles recebem um pagamento para poder participar. Esse pagamento foi estabelecido por Péricles como um meio de facilitar a participação, né, para quem trabalha, por exemplo, poder ter tempo de participar dos julgamentos, né, e os tribunais eram uma parte importante da democracia ateniense. E nessa peça tem um velho jurado que ele é viciado em julgamentos, assim, ele é viciado em julgamentos e viciado em condenar os outros sem nenhum motivo, né, e aí o filho dele fica desesperado e quer trancar o pai em casa de qualquer forma. Ele tenta de várias maneiras, ele fecha a casa, o velho escapa, ele sai pelos buracos da parede, né, tem um trecho da peça que ele até vira um passarinho para sair de casa. Olha, né, como tem esse aspecto fantástico, né?
ele se metamorfoseia, até que o filho manda ele, em vez de julgar os casos da cidade, ele tenta convencer o pai a julgar os casos dentro de casa, né? E aí vai ter um julgamento de cachorro, os cachorros falam, é bem louco, né? No final das contas, o filho consegue fazer com que o pai desista dessa mania de ficar participando de julgamento e condenando os outros, e que se entregue ao banquete e à festa. E o pai meio que vira um jovem fanfarrão, assim, um velho, mas com costumes de jovem, né? É interessante porque o nome do velho é Filocleão, aquele que ama Cleão, né? Porque tinha muitos dos que sustentavam Cleão, que davam base para o poder de Cleão, que eram esses homens mais velhos, né, que participavam dos julgamentos, tudo bem? Então, indiretamente, indiretamente acaba sendo uma crítica a Cleão também, tá? Então, tema político, mas com várias coisas fantásticas. A peça chama As Vespas, porque o coro é feito de velhos, meio vespas, né, que são esses velhos amargos que saem picando todo mundo, né? Então é um coro antropozoomórfico, meio humano, meio animal, né? Por isso que chama As Vespas. Em seguida vem a paz parece muito com os acarnenses, também é um camponês que quer a paz, porque ele não aguenta mais essa situação de guerra, mas o plano dele é mais absurdo do que de Ceópolis, né? Ele decide que ele vai fazer que nem Belerofonte, né? Belerofonte é o herói que montava o Pégaso, né? Ele fala, bom, eu não tenho um Pégaso, como que eu vou voar, já que não tem um cavalo que voe, né? Eu quero chegar até o Olimpo, né, para convencer os deuses a devolver a paz para os seres humanos, porque está horrível, e eu preciso voar, preciso chegar lá voando. E o que eu vou fazer? Eu não tenho Pégaso, então eu vou pegar um escaravelho, né, que a gente chama também de rola-bosta, né, que é aquele besouro que come, né, excrementos. Eu vou alimentar ele com muita bosta, com muitos excrementos, até ele ficar bem grande, e eu conseguir montar nele e sair voando até o Olimpo, né? Então, a primeira cena da peça são os escravos fazendo a comida do escaravelho, né? E aí ele voa, vai até o Olimpo e traz a paz de volta. Tudo bem? Então, também, veja, problema real, guerra, solução fantástica, né? Voar para o Olimpo em cima de um besouro gigante. Tá bom? As Aves também é uma trama bastante fantástica. São dois cidadãos que desistem de Atenas porque eles não aguentam mais, né? Porque é muito processo, é muito problema, né? E eles querem ir para outro lugar. E aí, nisso, eles acabam decidindo fundar uma cidade nas nuvens, entre as aves, por isso que chama As Aves, e o coro da peça é feito de aves, né? E eles têm um plano, né? Eles falam, bom, já que a gente fundou uma cidade entre os pássaros, né? A gente pode aproveitar para essa situação, né? Os dois, como típicos atenienses, querem tirar vantagem da situação. E como que eles vão tirar essa vantagem? O céu ele fica entre a Terra e o Olimpo, né? Então eles percebem que eles estão entre, né, os humanos e os deuses. E portanto eles podem interceptar a fumaça dos sacrifícios que os humanos fazem para os deuses, né? Porque a ideia é que os humanos fazem sacrifícios para os deuses, né? E aí essa fumaça, né, chega para os deuses, e os deuses meio que, entre aspas, se alimentam, né, disso. E aí eles interceptam a fumaça, né? E aí, basicamente, eles matam os deuses, não matam, né, porque os deuses não morrem, mas eles impõem a fome aos deuses, né? E aí os deuses se rendem. E aí as aves se tornam os novos deuses, né? E o personagem principal, que é esse ateniense que se transformou num pássaro, né? Ele se torna o novo rei do Olimpo, ele destrona Zeus, né? Então é uma comédia bastante anárquica, porque muitas comédias, como a gente vai ver, têm um certo tom moral muito forte, né? Uma crítica moral. A gente vê isso nas Nuvens, por exemplo, né? Em que os filósofos são vistos como um problema ético. Mas as aves não, as aves, os deuses são destronados e não tem problema, né? Basicamente, esse cidadão que vira um pássaro e vira um deus, tudo bem? Mais uma vez, problemas reais, problemas que vêm da situação política, as soluções são absurdas, tudo bem?
Aí a mais famosa, a peça de Aristófanes, essa aqui talvez nem precisasse resumir, né? Mas aqui basicamente o problema, mais uma vez, é a guerra. E aí qual que é a solução da vez? Uma mulher chamada Lisístrata, ela reúne, né, as outras mulheres para fazerem uma greve de sexo, né? Para que, enquanto os homens não declararem a paz, elas não vão fazer sexo com os homens e então, portanto, eles vão ser obrigados a fazer a paz, né? Ela chama mulheres não só de Atenas, chama mulheres de Esparta, né, mulheres de outras cidades, né, que estavam participando da guerra, e elas fazem essa greve de sexo e dá certo, né? Os homens ficam desesperados e a peça termina com a celebração da paz. Essa peça é muito legal, porque, evidentemente, né, a comédia está sempre ligada com o contexto político, ou quase sempre ligada. Mas, né, como, infelizmente, a guerra, né, não é uma coisa muito rara, né, a gente consegue acessar essa peça, o sentido dessa peça, assim, muito prontamente, né. E o coro é interessante, ele é dividido em duas partes, tem um coro masculino e um coro feminino, que ficam brigando ao longo da peça, e no final, né, claro que eles entram em concórdia, né. Então, essa é a peça mais famosa de Aristófanes. A gente não sabe se ela foi apresentada nas Dionísias ou nas Lenéias, tá? Tem esse problema. Mas, pelo teor, né, que fala não só de Atenas, mas de todas as cidades, provavelmente era nas Dionísias, que era esse festival em que havia uma presença de várias cidades gregas. No mesmo ano, Aristófanes teria feito uma outra peça que tem por tema as mulheres, mas essa é menos política, tá? Basicamente, ela tem o tema dessa comédia é a poesia, porque Eurípides, que é um compositor de tragédias, né, ele fazia muitas tragédias com protagonistas femininas, né, e muitas delas fazem coisas terríveis. E aí as mulheres, né, ficam indignadas na peça aqui, né, do Aristófanes, ficam indignadas com isso, com o fato de Eurípides, né, só falar mal das mulheres nas peças dele, e decidem matá-lo. Né, e como que elas vão fazer isso? Quando elas vão decidir isso? Durante o ritual das tesmofórias, né, que não é aberto aos homens. Né, então elas vão aproveitar que é um ambiente exclusivamente feminino para planejar o assassinato de Eurípides. Eurípides fica sabendo, né, e aí ele fica desesperado, ele quer convencer as mulheres a não matarem ele. E aí, o que ele faz? Ele veste um parente dele de mulher, né? O parente entra disfarçado e, claro, ele é pego, né? Ele é descoberto e antes dele ser entregue às autoridades, Eurípides ele usa todos os figurinos dele, né? De várias peças para se disfarçar e tentar resgatar o parente dele, né? No final nada dá certo, né? Só dá certo quando ele traz uma flautista com ele, seduz o guarda e consegue libertar o parente, né? Essa peça é uma grande homenagem a Eurípides, né? Porque tem muitas paródias das peças dele, né? É bem interessante essa comédia. E aqui, de fato, nesse vaso a gente tem uma cena representada dessa comédia, né? Que é uma cena em que o parente que está preso ele rouba uma das criancinhas, né, uma das filhas das mulheres, e ele descobre que não era uma criancinha, que era um odre de vinho, porque para os gregos as mulheres gostavam mais de beber do que os homens, né, e aí o parente ele ameaça matar a criança, né, o que é uma alusão a uma tragédia de Eurípides, porque tem uma tragédia de Eurípides, né, que é o Téléfo, que o personagem principal faz isso com uma criança de verdade, mas o parente é que ele ameaça matar a criança, furar a criança, né, mas é o vinho, né, e aí o vinho ia cair no chão, a mulher fica desesperada, e aí aqui é essa cena que ela pede, não, já que você vai matar, mata, mas derrama o sangue nessa vasilha aqui, né, e essa cena que está sendo representada aqui nesse vaso. Bom, aí, em seguida, vem uma outra peça que trata da poesia de Eurípides, que é as Rãs, né?
em que trata do desespero de Dioniso, porque no mesmo ano morre Eurípides e Sófocles, que são basicamente os dois poetas mais importantes da tragédia daquele período, né? E Dioniso fica desesperado, porque não sobrou mais nenhum poeta bom para fazer tragédias para ele, né? Então ele decide ir até o mundo dos mortos, trazer de volta Eurípides. Tá? Então ele se disfarça de Hércules, porque Hércules ele foi ao mundo dos mortos, né, na mitologia. E, bom, lá Dionísio vai passar por vários apuros, até que ele descobre que tá tendo um torneio no mundo dos mortos, né? Porque o Eurípides quer roubar o trono da poesia do Ésquilo, né? Ésquilo é um poeta, é o primeiro dos três grandes poetas da tragédia grega, e tinha morrido muito tempo antes, né? Então, quando Eurípides chegou lá no mundo dos mortos, ele era o rei. E aí Eurípides quer roubar o trono da tragédia de Ésquilo, né? E aí eles aproveitam que Dioniso está lá mesmo, fala, já que você está aqui, julga aí para ver quem que é o melhor poeta. E aí toda a segunda parte da comédia é a disputa entre os dois poetas, né? Para ver quem que é o melhor, se é Eurípides e Ésquilo. Eurípides perde, né? Porque para Aristófanes ele é o símbolo das novidades, e a comédia é muito crítica da novidade, né? A comédia tem uma postura muito conservadora em vários aspectos, né? E acaba, portanto, vencendo o Ésquilo como melhor tragediógrafo, e ele volta à vida, né? Ele volta à vida. Esse é o final dessa comédia. Aí, depois das Rãs, a gente tem as duas comédias que foram produzidas muito tempo depois, tá? Depois da Guerra do Peloponeso, as Assembleístas, As Mulheres na Assembleia, que é uma peça que o coro já não tem tanta importância como nas anteriores, mas ela é parecida com Lisístrata. Mas o que acontece aqui é diferente, né? As mulheres, elas se disfarçam de homens e vão na Assembleia e votam uma lei que o Atenas vai passar todo o poder para as mulheres. Então, as mulheres tomam o poder, né? E vão governar a cidade, porque os homens não sabem governar. E aí elas tomam duas decisões, né? Primeiro, elas acabam com a propriedade privada, então a propriedade vai ser distribuída igualmente por todos os cidadãos atenienses, né? Então essa é uma preocupação muito forte do Aristófanes nesse período pós-guerra, né? É um período que Atenas estava com uma situação financeira pior, né? Não tinha mais o império, então isso provavelmente foi um estímulo, né? Para essa temática do dinheiro vir tanto, né, da riqueza e da distribuição da riqueza. Isso vai aparecer na próxima também, Pluto. Mas elas distribuem igualmente, né, as riquezas da cidade entre os cidadãos, e elas acabam com o casamento, né? Basicamente não tem mais casamento, e o que vai acontecer junto com o fim do casamento? Eles vão, como que vai ser agora, né? Bom, você pode ter sexo com quem você quiser, desde que, antes de você ter sexo com alguém bonito, você tem que ter sexo com alguém feio, né? Essa é a regra. E aí a cena final tem um jovem que ele vai encontrar uma bela jovem, e aí aparecem três mulheres, né? E cercam ele, falam, não, você tem que pagar o tributo, né? Então, isso daí tem várias cenas cômicas no final que estão relacionadas com isso, né? Bom, alguém perguntou se tem a ver com a República. Tem um debate, né, se a República, qual que é a relação da República com isso, né, porque de fato Platão propõe na República o fim da propriedade individual, né, e também uma certa igualdade entre homens e mulheres. Então alguns consideram que Aristófanes está pegando um tema que já rolava na filosofia do período, né, mas é complicado saber qual que é a relação dessa peça com a República de Platão. Mas há esse debate. Alguém perguntou aqui, aproveitei para falar. Bom, e aí a última peça é Pluto, tá? Que é basicamente um homem está indignado com o fato os ricos serem os perversos e os bons serem pobres, e aí ele tem um plano, ele fala, bom, o problema é que o deus da riqueza, Pluto, ele é cego, então por que a gente não leva ele no templo de Asclépio, que é o deus da medicina, e cura a visão dele? E aí dá certo,
E aí, basicamente, acaba isso, né? Basicamente, os perversos perdem o dinheiro que tinham, mas acontece meio que uma grande distribuição de dinheiro e basicamente, né, não tem mais essa disparidade entre ricos e pobres, né? É isso que acontece nessa peça, que é a última que nós temos de Aristófanes, tá? Essas são as peças que a gente tem dele. Acho que deu para ter uma ideia, né, dos temas que recorrem, né, como a guerra, na primeira parte da produção dele, né, um comentário da poesia e do pensamento do período, e nesse final de carreira, essa preocupação com a questão da riqueza, né, da distribuição da riqueza. Tá certo? Bom, tá certo. Mas, bom, essas são as peças, mas agora eu queria falar um pouco da poética de Aristófanes, né? Quais são as características da sua obra? O que faz de Aristófanes Aristófanes, né? O que caracteriza a sua obra, né? Isso que eu queria falar um pouco. Em geral, eu fiz isso na outra aula, inclusive, em geral a gente pensa, o que é comédia? É o ridículo, é o engraçado, é o riso, né? Geralmente a gente pensa isso. Só que o problema é que é o seguinte, né? Riso é uma coisa muito ampla, né? Existem muitos tipos de riso diferente, né? Muitos tipos de riso diferentes. Não é todo mundo que faz rir pelos mesmos motivos, né? E além disso, uma comédia não é feita só de riso, né? Ela é feita de personagens, de situações, de temas. E esses elementos que acompanham o riso, e não são o riso propriamente dito, definem diferenças fundamentais entre tipos de comédia. Tá? Então, para falar de Aristófanes, não basta a gente ver como ele provoca o riso, mas a gente tem que ver também os outros aspectos da sua obra, né? A sua poética como um todo. O riso é só um elemento, tem muito mais coisas, né? No tipo de obra que ele compõe. Tudo bem? Então, aqui só para dar exemplos, né? Nem de longe isso aqui mostra todas as possibilidades da comédia, mas aqui mostrar algumas obras cômicas que são completamente diferentes entre si, né? Então, eu trouxe aqui o Grande Otelo e o Oscarito, que tem um humor mais, né, pastelão, né, físico, e o riso tá nisso, né? Eles provocam um riso muito com esse jogo de corpo, né? Com a própria encenação. E a gente tem outros exemplos desse tipo de humor, né? O Charlie Chaplin, entre outros, né? Isso é um tipo de humor. Muito diferente é Fleabag, eu não sei se vocês tiveram a chance de ver, eu vi nos últimos meses, né? Que é uma comédia de humor, assim, tenso, assim, uma mistura de comédia com temas bastante tensos e difíceis, né? Basicamente é a história de uma mulher que está passando por dois lutos, né? A morte da mãe e a morte da melhor amiga, né? Mas é muito irônico, né? E ela quebra, e a gente vai falar desse recurso daqui a pouco, né? O quebrar a quarta parede, né? Ela fala com o público, ela olha para o público, né? Ela fala com o público o tempo todo e é muito irônico, né? E é muito interessante, assim, é uma comédia meio social, meio existencial, né? E o riso aqui é provocado sobretudo pela ironia. É um riso completamente diferente, né, do humor do Charlie Chaplin, do Grande Otelo, né? É completamente diferente. Muitos fãs aqui apareceram do Fleabag, é muito bom mesmo. Né? Eu, que não sou de ver muita série, gostei bastante. Aqui tem um filme dos irmãos Coen, que é o Ave César, é um filme que eu gosto bastante, que é uma sátira da Hollywood da década de 50 e é assim, muito absurdo, tem até submarinos soviéticos, assim, né? E aí os irmãos Coen tem essa coisa também é um humor tenso, né? Misturado, tem morte, tem coisas terríveis acontecendo ali no filme, mas ao mesmo tempo tem essa coisa do absurdo, né? Do ridículo e do absurdo. Então, é uma outra possibilidade, né? Que não está tanto na ironia dos comentários, o riso aqui é provocado por outras coisas, né?
É bem interessante. Bom, esses são exemplos modernos, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui do que faz Aristófanes, né? Que tipo de riso é esse que Aristófanes provoca? Não é qualquer riso, é um riso bastante específico, tá? E aí eu pego a visão de que Michael Silk, né, que é um classicista e crítico literário da Inglaterra, ele se dedicou a Aristófanes, né, um bom tempo da sua carreira, e para ele, o que caracteriza Aristófanes são 3 elementos fundamentais. Tá? E eu acho a leitura dele bastante boa, né? Eu acho bem interessante o que ele propõe. Ele propõe que tem 3 elementos em jogo na comédia de Aristófanes. Quais são? Fisicalidade, descontinuidade e acumulação. Tudo bem? Eu vou explicar o que é cada um desses elementos, tá? Mas ele propõe que o efeito próprio da comédia de Aristófanes é a combinação desses 3 elementos: fisicalidade, descontinuidade e acumulação, tá bom? Em todos os níveis: personagens, enredos, linguagem, tudo, tá? E eu vou mostrar um pouco disso. Então, o que é a fisicalidade, né? É a referência a tudo que diz respeito ao mundo material, ao corpo, à comida, à bebida, ao sexo, né? A concretude mesmo, né, das coisas, os objetos, tudo isso é físico. A comédia de Aristófanes é muito marcada por tudo que é físico, tudo que é corporal, tudo que é material, tá? Geralmente, a comédia de Aristófanes, ela rejeita o abstrato, ela tem muitas figuras que ela satiriza que lidam com o mundo abstrato, né? Em parte, a crítica que Aristófanes tem à filosofia, ela é moral, né, no sentido da filosofia ser perigosa para os costumes, né? Mas ela também é uma rejeição porque a filosofia ela é própria do mundo abstrato, né? É do gênero cômico rejeitar aquilo que é abstrato. Ela prefere o concreto, corporal, né? Então, a Aristófanes vai satirizar os filósofos e os poetas, que são muito aéreos, né? Isso vai acontecer. Outra característica física, né, dessa fisicalidade cômica é o ancoramento no presente. É Atenas daqui e da agora. Né? Não é o passado distante, não é o futuro distante, é aqui e agora. É o que está diante dos nossos olhos, é o que está ao alcance das nossas mãos, né? É o que está ao alcance dos nossos ouvidos, né? É o mundo dos sentidos, né? Daqui e agora, tudo bem? E essa coisa da cor local, né? Os personagens, a gente vai ver isso, mas os personagens falam na língua de Atenas do dia a dia, né? Aparecem pessoas típicas do cotidiano, aparecem pessoas públicas que todo mundo conhece, como Péricles, como Cleão, né? E assim por diante, tá? E aí eu trouxe algumas representações de humor visual na Grécia, né? Aqui a gente tem uma jovem semeando uma plantação de falos, né? Então, essa questão da sexualidade tem que ser muito relacionada ao cômico no mundo grego, né? Essa sexualidade explícita. Então, aqui eu trouxe um exemplo dos cavaleiros, né? Em que o salsicheiro, que é aquele rival do Cleão, né? Do Paflagão, que é o Cleão alegorizado, né? Os dois vão disputar, né, para ver quem que vai ser preferido pelo povo. O povo é um personagem nessa peça, né? Ele é um velho meio surdo. E aqui eles começam a apresentar oráculos, né? Porque uma das formas da política ali daquele período são os oráculos, né? Oráculo é parte do imaginário grego, né? Essa ideia de que os deuses dão previsões e a partir dessas previsões você pode tomar decisões políticas melhores, né? Isso entrava para a política, tudo bem? Então, um político que queria defender um plano, ele podia falar, ó, meu plano é bom, olha como tem tal oráculo aqui que diz que isso aqui é melhor, né, para fazer. E nessa cena, os dois tentam seduzir o povo com oráculos, tudo bem? E olha a presença dos elementos do dia a dia, da comida, né, aqui nessa cena. Aí o povo diz, né, deixa eu ver, mas de quem são esses oráculos? Os meus aqui, de Baques. E os seus, são de quem? Do humano mais velho de Baques, Bacalhau.
E são sobre o quê? Sobre Atenas, sobre Pilos, sobre ti, sobre mim, sobre todas as coisas. E os seus? Sobre o quê? Sobre Atenas, sobre sopa, sobre espartanos, sobre cavalinhas frescas, sobre quem pesa errados grãos no mercadão, sobre ti, sobre mim, e que ele morda a jeba. Né? Aqui ele está fazendo uma maldição ao oponente. Né? Então veja essa presença da comida, da sexualidade explícita, isso é fisicalidade. E não só, né? A referência aqui a Atenas, ao mercadão, a coisas do dia a dia, a coisas do aqui e agora, tá? Isso é fisicalidade, tá bom? É que o Silk chama de fisicalidade. O outro elemento que Silk ele considera como característica da comédia é a descontinuidade, que é basicamente a quebra das expectativas, tá? Em grego tem um termo para isso, que é paraprosdokia, né? Mas é quebra de expectativa, tudo bem? Então, tudo que você espera que vai acontecer, você é surpreendido. Isso é uma forma bastante evidente de humor, né? A gente consegue, sei lá, alguém tá andando, de repente tropeça, isso é engraçado, porque a gente não esperava isso, né? E como isso se manifesta na comédia, né? Ela tem uma verossimilhança muito flexível, tudo bem? Então, eles não... Poxa, mas esse aqui é para comprar? Peraí, esse... Ah, tá. Esse é... Os dois é para a mesma coisa? Eu mutei aqui o Alex sem querer, mas é que ele estava com o fone ligado. Depois, Alex, se você conseguir sair e entrar na hora que você quiser falar, eu não sei se eu consigo te desmutar. Bom, a verossimilhança da comédia é muito flexível, né? Então a gente viu que animais falam, né? Pessoas voam em cima de escaravelhos e vão para o Olimpo, pessoas conseguem fazer paz sozinho contra uma cidade inimiga e coisas assim, né? Basicamente tem essa quebra do que é verossímil, do que a gente espera que vai acontecer na realidade. Tudo bem? E frequentemente a ilusão dramática é interrompida, né? Os personagens falam com o público, né? Alguém se refere a alguma coisa que está acontecendo no palco, né? Essa quebra da ilusão dramática é uma marca da comédia. Tudo bem? Aqui tem uma cena de Esopo, que é aquele compositor de fábulas, falando com uma raposa, né? Então, a raposa falando é uma quebra, né, de verossimilhança. Bom, vamos ver aqui uma cena dos Cavaleiros também, né, que dá para a gente ver essa quebra de verossimilhança, né, essa quebra de expectativa, tá bom? Nessa cena, o Salsicheiro, que é o inimigo lá do Cleão, ele tentou convencer o Conselho de Atenas a ficar do lado dele, né? O que é o Conselho? Não é a Assembleia composta por todos os cidadãos, né, mas são cidadãos sorteados para fazerem projetos de lei, tá? Então, é basicamente quem projetava as leis, a Assembleia votava se a lei ia ser aprovada ou não, tá? E aqui ele explica como que foi lá, né? Como que ele lidou com o conselho, né? E aí ele chega lá e o inimigo dele, o Cleão, né? Ele conseguiu convencer todo mundo. Então ele está numa situação de apuros em que ele precisa trazer o conselho para o lado dele, né? Ele fala assim: e quando eu soube que tinham aceitado a fala do Cleão, né? E se enganado com a charlatanice, eu disse: vamos lá, lascívias e trapaças, idiotias, pilantragens, malandragem e praça, onde eu me criei quando menino. Dê-me agora ousadia, uma língua abundante e uma voz sem vergonha. Enquanto assim pensava, de repente, à direita, peidou um arrombado. Eu lhe fiz reverência, então, numa acusada, derruba a barra do portão e escancarado berrei: conselho, tenho ótimas notícias e vou contar primeiro para vocês agora. Pois desde quando a guerra estourou entre a gente, eu nunca vi vender sardinhas tão baratas, né? Ele vai distrair o conselho dizendo que está tendo promoção de sardinha, tá? Bom, aqui tem várias coisas, né? Primeiro, ele inventar deuses, né? Ele não invoca os deuses normais, ele inventa deuses assim que simbolizam o caráter dele.
as lascívias, as trapaças, as idiotias, as pilantragens, né? Isso aqui é uma quebra, né, de uma invocação que se espera, né? Ele não está invocando Zeus, não está invocando Apolo, não, está invocando esses deuses que simbolizam as coisas, né, que caracterizam essa personagem, né? E aí, depois ele ouve... Aqui tem um elemento cultural, porque quando alguém falava uma palavra que era importante, ou estava para acontecer alguma coisa importante, os gregos acreditavam que as aves passavam simbolizando que aquilo era uma situação importante, né? Então, alguém falou algo e aquilo vai trazer boa ou má sorte. Se uma ave voa, e se ela voa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, isso pode significar que era boa ou má sorte. Só que quando ele fala, né, ele faz essa oração como símbolo do que ele vai dar certo, não é uma ave que aparece, né, mas alguém à direita que peida, né? Então veja essas quebras, né, de expectativa, né? Fora ele conseguir convencer o conselho dizendo que está tendo promoção de sardinha, né? Então, veja, tem todas essas quebras em relação ao que a gente vê na realidade. Isso é descontinuidade, tá? Bom, e por último, o terceiro elemento que Silk vê é a acumulação, né, que está na exuberância, nos exageros, nas listas, tem muita lista, eles gostam de enumerar muita coisa, e o gosto pelo paralelismo, tá? Isso é uma característica da comédia, colocar as coisas em paralelo. Tá? E aqui eu trouxe uma cena dos Cavaleiros e de uma outra peça. Vamos lá. Então aqui tem uma cena dos Cavaleiros que é logo antes, né? Eu falei, né, que o Salsicheiro e o Paflagão eles vão apresentar oráculos, né, para tentar convencer o povo a ficar do lado deles. E só que essa cena não é assim, eles trazem um oráculo, não. Eles saem carregando um montão de oráculos assim no colo, né? Então tem essa coisa da acumulação, do excesso, do exagero. Isso é comédia também, tá? Então aqui nessa cena eles estão trazendo os rolos, né, de papiro com os oráculos que eles têm, que provam que o povo tem que ficar do lado deles, né? Aí o Paflagão diz: vê só, olha para cá, e ainda não são todos. Ai, que tô para cagar, e ainda não são todos. Que é isto? Previsões, todas? Tomou um susto? Por Zeus, ainda tem uma caixa cheinha. E eu, um sobrado e 2 puxadinhos inteiros, né? Então, essa coisa do excesso, do acúmulo, né, do exagero, isso é comédia também. E tem uma coisa que é difícil de traduzir para o português, mas que é próprio do grego. O grego ele consegue fazer palavras compostas, né? Alguns devem conhecer isso, né? Alguns aqui devem ter ouvido falar dessa característica no alemão. Né? O alemão é conhecido por fazer palavras gigantescas. Mas o grego também conseguia juntar várias palavras, né? Principalmente na poesia. E isso a comédia gosta de fazer com palavras engraçadas, tá? Então aqui tem uma palavra, é a maior palavra da língua grega, tá? Aparece nas Assembleístas de Aristófanes, que é uma receita, tá? Tudo isso aqui é uma palavra, eu não consigo nem falar isso, Lopa do tema cosela cogale ocrânio lepsandrondrime potrima postilfio turo melito cataki menokiklepiana. Não vou conseguir. Mas a tradução mais ou menos disso era, né? Prato, pedaço de peixe, peixe cartilaginoso, tubarão, cânia, o resto, acre, mexido, sífio, queijo, mel e assim vai, né? Então eles gostam, o Aristófanes gosta de inventar palavras misturando elas, tudo bem? Isso também é uma manifestação desse princípio acumulativo, exuberante da comédia, tudo bem? E bom, isso, claro, né, esses elementos vão se combinando, isso já apareceu nessas cenas que a gente viu, né? Então, aquela cena que tem vários elementos inesperados, né, em que o salsicheiro ele ora para deuses inventados, né, em que ele convence o conselho a comprar sardinha. Ali tem esses elementos da descontinuidade, do inverossímil, mas tem os elementos da vida real, a comida, a sexualidade, né, tudo isso está junto. E a acumulação, as listas, né, no meio de tudo isso, né, então, esses 3 elementos, fisicalidade, descontinuidade e acumulação, eles se combinam o tempo todo, tudo bem? E aqui eu trouxe uma cena, né, que combina a fisicalidade com a descontinuidade na pintura, né, por quê? Porque tem um homem fazendo xixi no vaso, né, mas esse vaso, se vocês notarem, o vaso que está no desenho é o mesmo vaso, né, que está sendo usado aqui, mas que é um vaso de
de derramar vinho, né? Então é como que se o pintor estivesse sugerindo que alguém pode ter feito com esse vaso que está com vinho agora, o que o homem ali fez no desenho, tudo bem? Então tem essa quebra de expectativa, um vaso de vinho sendo usado para fazer xixi, com essa coisa do corpo físico, né? Da escatologia, tudo bem? Isso aparece, essa combinação de descontinuidade com fisicalidade é uma característica da comédia, aparece várias vezes. Bom, então vamos olhar um pouquinho agora que a gente viu em termos gerais, quais são as características da comédia, né, fisicalidade, descontinuidade e acumulação, como isso se manifesta nas partes da comédia, tudo bem? Como isso se manifesta nas suas condições de produção, nos figurinos, nos cenários, como isso aparece nas personagens, como isso aparece no enredo, na linguagem, na própria versificação, nos ritmos, e na estrutura, de como a comédia começa, como ela termina, quais são as partes, tá? Esses 3 elementos que a gente viu vão se manifestar em todos esses níveis, tá? Bom, vamos falar primeiro das condições de produção, né? Então, é aquilo que eu falei, a comédia tem um coro extenso de 24 membros e muito presente na ação, tudo bem? Ela tinha no máximo 4 atores para fazer todos os personagens, é mais do que na tragédia, a tragédia tinha direito só a 3, tá, atores, a comédia tem direito a um quarto. O figurino da comédia geralmente é grotesco, tem máscaras disformes, muitas vezes os personagens e o coro vão usar falos de couro, né, pênis gigantes de couro, e muitas vezes a gente vai ter coros de animais, né, nós vimos as rãs, as vespas, né, então tem essa presença do mundo animal. E a comédia também tem um uso intenso do maquinário, seja a mecané, que é um guindaste, que essa mecané é a máquina do deus ex machina, né? Normalmente na tragédia ela era usada para inserir deuses na cena, né? E o equiklema é um equipamento que faz o palco girar e que revela o interior das casas, tá? Na tragédia, geralmente isso é feito para revelar cadáveres, né, de pessoas que morreram atrás da cena. Na comédia, eles não somente vão usar esses recursos, mas vão fazer explícita menção a esses recursos, vão quebrar a ilusão dramática, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouco, mas tem cenas de personagens falando com o maquinista, né? E assim por diante. Então, essa aqui a gente já viu, né, algumas na aula passada, representações visuais da comédia, embora não sejam propriamente da comédia de Atenas, tá? São manifestações cômicas de outras regiões, mas tem essas semelhanças, né? As vestes grotescas, os falos de couro, tá? Isso vai ser um elemento comum entre a comédia de Atenas e as outras manifestações cômicas que existem em outras regiões, tá? Aqui nós temos um coro de aves, né? E aqui também atores cômicos, né? Veja as máscaras grotescas, os falos gigantescos aqui, ó. Dá para ver o falo. E, bom, vamos ver uma ceninha aqui dos cavaleiros que há uma menção explícita a elementos de cena, tudo bem? Aqui, Demóstenes, ele está falando com o Salsicheiro e falando, Salsicheiro, eu sei que você está com medo do Cleão, porque ele é muito forte, mas os cavaleiros, que é uma classe militar, né, são os mais nobres e eram aqueles que, quando tinha guerra, eram a cavalaria, né? Os cavaleiros vão te ajudar, né? E aí, no finalzinho, ele dá mais um aviso explicando por que ele não tem que ter medo, né? Ele fala assim, Demóstenes, mas há 10.000 varões, cavaleiros e nobres que lhe têm ojeriza, né, que odeiam Cleão, e te darão socorro. E dos cidadãos, todos os belos e nobres. E dos espectadores, os que são sagazes. E eu vou também, e a divindade ajudará. E não tema, a máscara não está parecida, porque de medo, nenhum dos figurinistas quis caricaturá-lo. Porém, mesmo assim o reconhecerão. O teatro é sagaz, né? Então aqui ele faz uma referência à máscara, né? Ele fala, bom, vai chegar aí o Paflagão, que é uma alegoria para Cleão, né?
Mas não se preocupe, porque a máscara não está parecida com o Cleão, né? Porque os figurinistas ficaram com medo de serem processados por ele se eles fizessem a máscara igual, se eles fizessem uma caricatura dele, né? Então aqui é uma referência à máscara direta. Então veja como ele quebra a ilusão dramática. O ator aqui está falando para o público, né? Lembrando para o público que é só uma peça, né? Que tudo é só uma peça. Tudo bem? Que tem máscara, que tem máquina, que aquilo não é verdade. Tudo bem? Demóstenes é um dos escravos da casa e um político da época, né? Que tem essa alegoria política. Bom, essas são as condições de produção. Vamos falar um pouco das personagens, tá? A comédia, ela se caracteriza, como eu falei lá, quando a gente estava comparando comédia e tragédia, pela presença de personagens cotidianas e baixas, entre aspas, né? Personagens que não têm muita importância, não são consideradas solenes, elevadas e dignas por aquela sociedade, né? Quem que é, né, o detentor da nobreza na sociedade grega? É o homem, porque é uma sociedade patriarcal, nobre, rico, né, e jovem, né, em idade militar. Esse é o ideal, né, aquele que é considerado o mais digno cidadão, um nobre, jovem, rico, né, e assim por diante. Tudo que não é isso é desvio, tudo bem? E a comédia ela vai abrir espaço para todos esses desvios, entre aspas, tudo que não é esse ideal aí, tá? Então, vai ter muito espaço para mulheres, né? Numa sociedade patriarcal, a presença das mulheres na tragédia, por exemplo, incomodava. O fato de Eurípides, por exemplo, ter muitas mulheres como protagonistas era estranho, tá? Era considerado estranho. Muitos personagens idosos, a gente viu vários protagonistas que são velhos, né? Camponeses, escravos, mercadores, e também até quem não é humano, né? Seres não humanos, vai ter muito animal na comédia, muitos coros de animais. Né? Lá nas Vespas a gente viu cachorros que são personagens, que falam, né? Então a presença do mundo animal é bastante forte na comédia. E até mesmo fenômenos naturais, as nuvens, né, são um fenômeno natural que é um personagem, e objetos, né, nas Vespas também, quando o Filocleão está fazendo o julgamento lá na casa dele, as testemunhas são raladores de queijo, são objetos de cozinha, tá? Então até mesmo objetos eles ganham vida. Então veja como nada disso tem espaço na tragédia, né? Dentre essas figuras, mesmo as mulheres e os idosos nobres, né, não tem tanto espaço assim na tragédia, tá? Na comédia vai ter muito mais espaço. Além de ter essas personagens que não são consideradas assim, né, elevadas e solenes por aquela sociedade, a comédia também vai se marcar pela presença de personalidades conhecidas, né, daquela época. Então vai aparecer Sócrates, o filósofo, Eurípides, poeta famoso, Cleão, né, que é um político importante do período. Então, a presença dessas figuras públicas é marca da comédia também, tá? E é interessante que mesmo quando as personagens, elas são dignas, no sentido, são personagens, assim, que são consideradas boas, elas são, elevadas, elas têm defeitos, elas têm vícios, né? Então, a comédia tem essa coisa de ter personagens com muitos defeitos. Então, por exemplo, numa comédia aparece Alcibíades, que é o sobrinho de Péricles, né, uma das figuras mais nobres, né, ele aparece com a língua presa, porque ele tinha língua presa, né, ou quando aparece um deus, os deuses eles têm defeitos, né, Dioniso é meio preguiçoso, meio covarde, Héracles é um glutão, né, então mesmo as personagens dignas, quando elas pisam no palco da comédia, elas têm defeitos, né, e até mesmo o protagonista, que geralmente é uma figura positiva, ele tem defeito, é grosseiro, né, e assim por diante. Então, a coisa do defeito, daquilo que era considerado um defeito, considerado um vício, aparece até mesmo quando as personagens não são personagens assim que são criticadas, tá? Essa é a marca da comédia. Bom, o protagonista, ele é fictício geralmente, tá? Ele é uma personagem inventada para aquela peça. Ele geralmente é uma pessoa boa, né? Só que ele vem de uma condição mediana ou baixa. Ou ele é um artesão, ou ele é um camponês, que é meio que uma classe média, tudo bem?
Em geral, ele é velho e camponês, muitas peças têm velhos camponeses como protagonistas, tá? E os coadjuvantes, eles entram em duas categorias, ou eles vêm para ajudar, ou eles vêm para atrapalhar, tudo bem? E aí, quem vem para atrapalhar normalmente se dá mal no final da peça. Tá? Em resumo, são essas personagens. E é interessante, porque no mundo real, essas personagens, né, dessas classes que o protagonista pertence, não tem muito poder, né? Mas no mundo da comédia eles são super poderosos, né? Às vezes até roubam o lugar dos deuses. Se a gente pensar lá nas aves, né? Em que um cidadão médio destrona Zeus no final. Então, essa ascensão do cidadão médio é uma coisa da comédia também, tá? Então, aqui nós temos mais um trechinho dos Cavaleiros, em que o Demóstenes, que é um político, mas na peça ele é representado como escravo da Casa do Povo, ele tenta convencer o Salsicheiro que ele tem sim condições de ser o novo líder da cidade, né? Então ele apresenta oráculos que provam para o Salsicheiro que ele é sim destinado a ser o governante de Atenas, e o Salsicheiro vai dizer o seguinte: que lisonja do oráculo, mas eu não sei como serei capaz de governar o povo. Coisa simples, é só fazer o que já faz. Só misturar e salsichar os afazeres públicos. Sempre trate de atrair o povo, adocicando com ditinhos culinários. E você tem os outros dotes demagógicos. Voz odiosa, mau nascimento, é chucro. Você tem tudo o que é preciso para a política. As predições concordam e Delfos também. Mas põe uma grilanda e liba ao imbecil. E trate de enfrentar o homem. Né? Imbecil aqui é um nome fictício para um deus, tá? Então veja como o Salsicheiro é o protagonista da peça. Ele é um artesão, não somente um artesão, mas é um artesão que era considerado, assim, os artesãos já não tinham muito respeito na sociedade grega. O Salsicheiro menos ainda, é um dos artesãos das classes mais baixas, né? E ele é o protagonista, tá? Destinado a ser o governante de Atenas, tá bom? E ele tem outros defeitos morais, né? A voz dele é feia, ele não tem um bom nascimento, né? Ele é chucro, ele é burro, né? Ele é grosseiro, tudo bem? E isso, ironicamente, o Demóstenes vai dizer que é tudo que... Ele tem todas as qualificações, portanto, para ser um líder político, tá? Essa é assim que é caracterizado o protagonista de Os Cavaleiros. Bom, tem uma coisa interessante nas personagens de Aristófanes, é que a caracterização delas não é muito coerente, tá? Nós, quando lemos um romance ou assistimos um filme de teor dramático, a gente tenta sempre valorizar a coerência da ação das personagens, né? Então, essa personagem é coerente, ela tem uma profundidade psicológica. As personagens de Aristófanes não são assim, tá? Elas são incoerentes. De repente, elas mudam de personalidade, de repente, elas mudam o jeito de ser, elas se transformam fisicamente até, né? Eu falei do Filocleão das Vespas, que vira um pássaro do nada. Nas aves também, né? Os dois protagonistas, eles viram um pássaro no meio da peça, né? E tem personagens que são boas nas rãs, por exemplo. Dionísio, no começo, ele é meio burro, meio covarde, e no final, ele vira uma pessoa nobre, né? Nos Cavaleiros também, no começo da peça, o Salsicheiro é essa figura aqui. No final, ele aparece como um grande líder, quase um Péricles, né? Então, essa incoerência da representação das personagens é uma marca da comédia, tá? E isso é interessante se a gente ler esse trechinho aqui de um tratado de Plutarco, que é um escritor de língua grega do período romano, em que ele critica Aristófanes. Ele fala que Aristófanes é muito pior que Menandro. E ele vai dizer quais são os defeitos de Aristófanes, né? Ele vai elogiar Menandro, que é o representante lá da comédia nova, tá? E ele está falando aqui do Aristófanes. Ele fala assim, ó: em sua maneira de arranjar palavras, o trágico, o cômico, o pomposo, o prosaico, a obscuridade, a ambiguidade, a gravidade e a elevação, a tagarelice e a parolagem enjoativa. E além de ter tais variedades e dissimilaridades, a elocução não dá a cada personagem o que lhe é adequado, como, por exemplo, gravidade ao rei, habilidade ao orador, simplicidade à mulher, prosaísmo ao homem comum, vulgaridade ao homem vil, mas, como por sorteio, divide entre as personagens palavras quaisquer,
e é impossível distinguir se quem fala é filho, pai, caipira, Deus, velha ou herói, tá? Esse é o Plutarco falando. Ele fala, bom, as personagens de Aristófanes, elas não se pronunciam de uma forma característica, tá? O escravo, ele não fala diferente do Deus. Parece que o Aristófanes está sorteando, né, o jeito de falar. E, além de tudo, o jeito de falar das personagens muda o tempo todo, tá? Então, a caracterização do Aristófanes é incoerente. Olha aí a descontinuidade, né, manifestada na caracterização. Então, aqui é interessante, nos Cavaleiros, como ele caracteriza o Paflagão, por exemplo. Porque no começo da peça, o Paflagão, ele é representado como um escravo, certo? Mas, e aí, é claro, é uma alegoria para a situação política. Mas no meio da peça, ora Aristófanes fala dessa figura como um escravo, ora ele fala dessa figura como um político, e isso de um verso para o outro, tá? Olha como isso acontece aqui. Ele está nesse trecho, um dos escravos está explicando por que a situação está tão ruim, né? Por que o Paflagão conseguiu enganar o dono e está fazendo a vida de todos os outros escravos no inferno, né? Ele fala assim, o Paflacouro, isso é uma brincadeira, né? Porque Cleão vendia couro, né? Então, ele é satirizado por causa disso. Então, Paflagão, Paflacouro. O Paflacouro, pajeando nosso mestre, adulava, alisava, enganava, melava com as pontinhas do couro e falava assim, povo, julga um casinho só e vai para o banho, toma, suga, devora, segura o trióbulo. Né? Trióbulo era o pagamento que era um pagamento que o povo recebia por algumas atividades políticas, tá? Quer que eu te sirva a ceia? E depois rapina o que quer que um de nós tenha feito, e com isso faz graça ao nosso dono. Anteontem mesmo amassei uma massa espartana lá em Pilos. Aqui ele está se referindo a uma vitória militar que Demóstenes teve, né? E que depois quem colheu as glórias foi o Cleão, tudo bem? Aqui ele fala isso como se fosse uma torta, né? Anteontem mesmo amassei uma massa espartana lá em Pilos. O bandidíssimo me dá uma volta, embolsa e põe à mesa a massa que eu mesmo amassei. Expulsa a gente e não permite que outro servo cuide do mestre, mas de couro em mãos, de pé, espanta os oradores para longe da janta. Quer dizer, ele estava falando de escravo até agora. Aí do nada entra um orador aí, entende? Então a alegoria ela não é muito coerente. Ele não mantém a alegoria, a ilusão da alegoria do começo ao fim, né? Que é essa coisa que o povo é o dono da casa, os políticos são os escravos. Ora, ele fala das personagens como elas se fossem escravos, ora fala deles como se fossem políticos, tudo bem? E isso de um verso para o outro. Então a caracterização ela é incoerente, tá bom? Então é isso, né? Veja, o caráter cotidiano das personagens e a inconsistência da caracterização são manifestações da fisicalidade e da descontinuidade, tá? Que são marcas do estilo aristofânico. Bom, o coro também, né, ele é composto por categorias de não consideradas elevadas ou solenes. Muitas vezes são animais, né, como nos cavaleiros, que tem os cavalos, as vespas, as aves, as rãs. O coro geralmente ele ajuda o protagonista, né, mas mesmo quando no começo da peça ele é brigado com o protagonista, no final das contas ele se reconcilia, né, com o protagonista. E ele gosta, o Aristófanes, parte da arte dele está em caracterizar o coro, ele gosta, né, o coro está muito em cena na primeira parte da peça, geralmente, né, e ele se esmera muito nisso, né. E, no entanto, o coro às vezes muda de caráter, às vezes ele muda de opinião, ele começa contra o protagonista e fica a favor, mas ele muda o jeito de falar de si mesmo. É muito comum que na segunda parte das comédias, o coro ele fique meio genérico, assim, né, ele fique meio sem um caráter específico. Ele começa como um coro específico, cavaleiros, vespas, e no final da peça é tipo um coro genérico de comédia, tudo bem? Então, a caracterização do coro, ela é bem feita, mas ela também é móvel, ela também é descontínua, tá? Então, aqui tem um trechinho dos cavaleiros em que o coro fala dos cavalos, tá? Então, está falando de si mesmo, né? Nós queremos dar louvor ao que sabemos dos cavalos, e são dignos de honra, pois passaram por inúmeras peripécias junto com a gente, nas invasões, nas lutas, porém não admiramos tanto os seus feitos em terra,
como quando se meteram que nem homens nos navios, depois de comprar canecos e uns até alho e cebola. Então eles agarraram remos como nós mortais e remaram relinchando. Potra que o pariu, remando! Peguem com mais força, o que fazemos? Rema aí, ô Sânfora! E saltavam em Corinto, e depois os mais mocinhos faziam as camas com os cascos e iam atrás de comida. Eles tragavam ciris no lugar da grama da Pérsia, quando os tiravam da toca, caçando no fundo da água. Então aqui a gente tem cavalos e cavalos personificados, né, que se comportam como seres humanos. Tudo bem? Então, é tanto esse aspecto animal do couro, que tem essa ligação com a fisicalidade, mas também essas inverossimilhanças na caracterização, tá bom? Bom, o enredo da comédia, né? Normalmente parte de um problema público, a gente viu isso no resumo das peças, guerra, problemas políticos, né? Pobreza, e normalmente o protagonista é o único que está realmente preocupado em resolver o problema, tudo bem? E ele vem com um plano absurdo, a gente viu um monte ali no resumo das peças, né? E o plano absurdo funciona, ele triunfa e os opositores são derrotados, tá? Em geral, essa é a estrutura das comédias do Aristófanes, tá? Nem sempre, mas em geral funciona. No final tem uma recompensa para os virtuosos, para os bons, né? E punição para os maus. E é muito comum que tenha uma restauração, um rejuvenescimento, né? No final, a gente vai ver agora, né? Dos cavaleiros, o povo volta ao palco. E ele volta rejuvenescido, não é mais um velho, é um jovem, tudo bem? No final das Vespas, o pai lá que era viciado em julgamentos, desiste dessa vida e começa a se comportar como um jovem que gosta de festas, tá? Então, o rejuvenescimento é um tema muito comum na comédia do Aristófanes, né? E, bom, nessa mistura de um problema presente, um problema contemporâneo e a solução absurda, mais uma vez a gente tem fisicalidade e descontinuidade se manifestando, tá? Aqui eu não vou ler, mas é o trecho que eu acabei de descrever, tá? Em que o povo volta rejuvenescido, não é mais um velho, tá? Ele escolheu um bom líder, que era o salsicheiro se torna um líder digno, e o povo se torna jovem novamente, né? Isso simboliza a recuperação dos antigos valores que o povo tinha perdido naquele momento, né? No ponto de vista do Aristófanes. Bom, e a linguagem da comédia, né? É uma linguagem muito próxima do dialeto coloquial de Atenas, da linguagem do dia a dia, mas ela tem algumas tendências conservadoras. Então, no sentido de que a linguagem, ela de Aristófanes, ela não abraça todas as novidades que estavam acontecendo no grego do período, tá? Mas é uma língua muito mais próxima do cotidiano do que da tragédia, tá? É interessante que os estrangeiros, quando eles aparecem, eles falam no dialeto deles, eles não falam. Na tragédia todo mundo fala a mesma língua, né? Na comédia não. O espartano ele vai falar no dialeto de Esparta, né? Um tebano vai falar no dialeto de Tebas, o ateniense vai falar no dialeto dele, tá bom? E isso é uma característica. Também é comum da linguagem da comédia, apesar desse realismo, né, dessa proximidade com a linguagem do dia a dia, tem muitas quebras de registro. Do nada, as personagens começam a falar, estão falando normal e elas começam a falar como se estivessem numa tragédia, tá bom? Ou falam como se fosse uma epopeia. Essa mudança do estilo brusca é característica de Aristófanes também, tá? E, mais uma vez, nessa briga entre o cotidiano, né, uma linguagem cotidiana, e que é flutuante, que pode virar tragédia de repente, mais uma vez nós temos a fisicalidade e a descontinuidade se manifestando aqui, né, no plano da linguagem. Então aqui é um trechinho dos Cavaleiros em que o Paflagão descobre que o salsicheiro é aquele que estava destinado, de acordo com o oráculo, a destroná-lo. E aqui é quase uma paródia do Édipo Rei, né, quando o Édipo descobre que ele, né, matou o próprio pai e casou com a própria mãe, né. Aquele trechinho do final do Édipo Rei, que Édipo tá quase sabendo que é isso mesmo, mas ele ainda tem alguma esperança de que não seja verdade, tá bom? E é isso que acontece aqui, só que numa versão cômica, né? E Paflagão está questionando o salsicheiro para descobrir se ele é aquele que está destinado a destroná-lo. Ó Febo Apolo Lício, que farás comigo?
cultivando qual arte te fizeste homem? Aí o salsicheiro responde: eu vendia salsicha e tomava no rabo. Ai de mim, infeliz, eu já não sou mais nada. Há uma branda esperança que ainda me conduz. Dize-me isto apenas. Acaso na praça vendias as salsichas ou sob os portões? Sob os portões, que era o pior lugar para vender. Lá onde vendem peixe seco. Ai de mim, pois cumpriste o que o Deus proclamou. Girai-me adentro, a mim, o desafortunado, ó coroa, adeus. É contra o meu querer que te abandono. Um outro te possuirá, não mais pilantra, mas talvez mais venturoso. Né? Então aqui a gente tem, no meio de uma comédia, as personagens começam a se comportar como se estivessem numa tragédia, tudo bem? E ao mesmo tempo a gente vê essas marcas, né, da coloquialidade, tudo bem? Essa mistura entre o coloquial e as quebras de registro característico da comédia de Aristófanes, tá? Bom, e aí tem a parte dos versos, que eu não vou entrar muito detalhe, mas assim, a comédia é poesia, né? E a poesia grega é sempre em versos, né? E a comédia, ela vai misturar versos recitados nos diálogos e nos discursos com o cantos, geralmente pelo coro, mas às vezes os personagens cantam também, tudo bem? É uma versificação mais livre do que na tragédia, tem menos regras, tá bom? E tem uma tendência ao paralelismo, eles gostam de colocar os versos lado a lado, tudo bem? A gente vai ver alguns exemplos mais adiante, mas eu não queria tanto focar nisso agora. Bom, e vale mencionar que a comédia, ela tem uma estrutura típica, tá? Ela tem uma estrutura típica, ou seja, ela é um gênero muito mais... A comédia, ela tem a tragédia, ela tem uma estrutura típica também, mas ela é mais livre. A comédia, ela tem partes fixas que se repetem em todas as peças ou que tendem a se repetir em todas as peças, tudo bem? Então, normalmente, no começo da peça, a gente tem um prólogo, que é uma introdução à comédia. Geralmente, os personagens explicam o que é a peça, qual que é o problema, tá? Depois entra o coro, que é o párodo, né? Então, entra o coro, é geralmente uma cena muito espetacular, né, a entrada do coro, e o Aristófanes gosta de compor essas cenas de um jeito bastante marcante, né? Aí, o que vai acontecer? O protagonista vai entrar em conflito com alguma figura, tá? Contra o antagonista. E aí a gente vai ter o agon, tá? Que é um embate entre duas personagens. E ele ele tem uma estrutura própria, tá? Ele tem uma estrutura característica, o agon. Tem ritmos próprios, é bem tradicional a estrutura do agon, tá? Depois do agon, a gente tem a parábase, que significa passo ao lado. O que é isso? As personagens saem do palco, o coro daria um passo para o lado e fala diretamente com o público. Aí pode tratar de vários temas, né? Pode defender a peça, dizer que é para o povo escolher aquela peça como melhor peça, fala de questões políticas, né? E aí o coro às vezes fala dessas questões políticas, brincando com a sua caracterização, tudo bem? Então aquele trecho que a gente viu os cavaleiros falando dos cavalos, era desse trecho aqui, da parábola, tá? E ali, além disso, a gente tem pequenos episódios em que o protagonista se vinga, em várias comédias isso acontece, né? Depois da parábase, o protagonista ele põe o seu plano para funcionar e ele se vinga dos oponentes, tá? E entre um episódio ou outro a gente tem o coro cantando. Nessa altura da peça, geralmente um coro com uma característica mais geral, assim, um coro genérico de comédia. E no final tem o êxodo, né, que é o fim da peça, com a saída do coro, geralmente tem canto, tem dança, e assim por diante. Essas partes, elas tendem a aparecer em todas as comédias. Então a comédia ela é mais tradicional na sua estrutura do que a tragédia, tá bom? Bom, minha ideia primeiro era trazer um pouquinho de cada um desses trechos, mas não vai dar tempo de eu ler com vocês. Aqui é o prólogo dos Cavaleiros, em que eles explicam a situação para o público, o que está acontecendo, né, que a gente tem, né, aqui a fala do Demóstenes, a última aqui, né? Então eu falo, temos um senhor, nós dois, de humor agreste, um come-favas, bilha aguda, o povo de Pinix, velhinho rabugento, meio surdo. Na lua nova que passou, comprou um escravo, o peliceiro Paflagão, um sujeito bandido e caluniador. Tá? Então aqui é a apresentação do assunto da peça. Tá bom?
Depois tem o párado, que é a entrada do coro. Então, aqui, nesse trecho, tem a entrada do coro dos cavaleiros, né? Aqui na fala do coro, o Demóstenes chama os cavaleiros e o coro chega, né? Falando, bate, bate no canalha, escolho da cavalaria, publicano, precipício, acaríbides do roubo. E pilantra, vou dizê-lo muitas vezes, pois também foi um pilantra muitas vezes num só dia. Vamos, bata-lhe, persiga-o, perturbe-o, confunda-o. Né? Aqui tem um ritmo marcado da entrada do coro, mas o coro também entraria com os cavalos e começaria a perseguir o Paflagão, né? Então tem toda uma apresentação visual também. É um grande espetáculo a entrada do coro, né? Aí tem o agon, que tem várias partes. Geralmente o agon ele se abre com o canto do coro. Depois o coro pede para as pessoas se pronunciarem, né? Então aqui o coro pede para o salsicheiro e o Paflagão falarem e eles começam a disputar quem que vai falar primeiro, né? Meio grosseirões, né? Então ele fala assim, o coro fala para o salsicheiro, né? Ó, criado na sede de onde são os varões que são, mostra agora que boa criação não vale nada. Essa exortação chama katakelosmos, né? Abre a parte falada da disputa. E aí depois vem o epirrema, que é a disputa mesmo. Então escutem o feitio do cidadão aqui. Me deixa. Não, por Zeus, porque também sou gente baixa. E se você não larga a mão, diz que vem de pais baixos. Me deixa. Não, por Zeus. Sim, por Zeus. E assim vai, né? Geralmente o agon tem duas partes e essa estrutura dele se repete duas vezes, porque numa delas das personagens fala mais, na outra a outra responde, tá bom? No finalzinho do agon, de cada uma dessas partes do agon, tem o que a gente chama de sufocamento, que são vários versos pequenininhos, ditos um depois do outro, sem pausa para respirar, tá? Por isso que chama sufocamento. Então, aqui eles estão se xingando um ao outro, tá? Bom, aí a parábase também tem várias partes, geralmente ela se abre com o coro se despedindo das personagens, que vão para trás do palco. Depois tem os chamados anapestos, né, que é uma parte que tem esse nome porque o ritmo dessa parte é chamado anapesto, em grego antigo, né, que é um ritmo ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E é muito comum nas peças de Aristófanes que, nesse trecho, o poeta defenda a peça, né, e defenda que ele tem que ser eleito como o melhor comediógrafo naquela competição, tá bom? Na parábase tem cantos também, aqui tem um hino ao Poseidon, e depois tem aqui outros trechos recitados que chamam de epirrema, que é um trecho geralmente em que o coro está mais caracterizado, né? Lá nos anapestos, o coro defende o poeta. Nos epirremas ele fala de si mesmo, né? E a gente viu, né, lá naquele epirrema, naquele trecho, né, que os cavaleiros estavam falando dos cavalos, aquilo é um trecho do epirrema, tá bom? Então veja como é complexa a estrutura, né, da comédia. Muitas partes, as partes têm uma estrutura própria, e assim por diante. E a gente tem episódios, pequenos episódios que se seguem a parábase, e cantos corais que se misturam com esses episódios, tá? Aqui um trechinho do êxodo de outra peça, porque os cavaleiros não têm êxodo, mas aqui é uma grande dança que está no fim das Vespas, né? Que o coro e os personagens dançam dando piruetas e saem do palco, tá? Bom, o que a gente tem para falar sobre essa questão da estrutura, né? A comédia, ela é formalmente mais rígida que a tragédia, né? Ela é mais tradicional. E o agon e a parábase, que são esses trechos, né? O agon, a disputa entre o antagonista e o protagonista. E a parábase, o trecho que o coro fica sozinho com o público. Eles têm uma estrutura muito tradicional. Mas não é toda peça que é igual, né? Os poetas, eles variam essa estrutura. Então, às vezes ele duplica. Então, tem peças que têm duas parábases. Os Cavaleiros têm duas parábases, por exemplo, e tem dois agones, né? Tem peças que não tem uma parte, então os Cavaleiros, por exemplo, não tem a saída do coro, o êxodo. Tem peças que não tem agon, tem peças que não tem parábase, tudo bem?
Tem inversões, então, às vezes, normalmente o agon vem antes da parábase, mas tem peças que ele vem depois, como as nuvens, por exemplo. Né? E ao longo da carreira de Aristófanes, as peças vão mudando, essas partes da peça vão mudando de papel. Tá? Então, na primeira parte da carreira de Aristófanes, na parábase o coro tende a falar em nome do poeta. Né? Na carreira mais tardia de Aristófanes, a parábase tende a ser mais integrada com o enredo. Então, o coro não sai da própria personagem. Tá? Ela não fala como se fosse o poeta. Ela continua na personagem. Tudo bem? Então, isso vai mudando ao longo da carreira de Aristófanes. Tá? Então, é isso. Não existe comédia completamente fiel a essa estrutura. Essa é uma estrutura ideal. Né? E tem muitas experimentações depois de As Aves. A partir de As Aves, tem muitas experimentações formais em Aristófanes com essa base. E nas duas últimas comédias, que são as Assembleístas e Pluto, o coro perde muito espaço na comédia. Tá? E aí alguns consideram que aí Aristófanes está antecipando a comédia intermediária. Tá? E nesse jogo entre tradição e variação, também podemos ver um jogo entre o que é conhecido, né, o que é tradicional, e daí a fisicalidade, e aquilo que é inesperado, que é a descontinuidade. Tá bom? Então, também a estrutura, esses dois elementos têm um papel. Tá? Bom, para terminar, eu queria falar um pouquinho dos efeitos da comédia antiga. Tá? O que isso tudo, essa conjunção de fisicalidade, descontinuidade, acumulação, exuberância, o que isso gera sobre o público? Né? E aí tem uma fala do Victor Ehrenberg, de um livro de 51, que para mim resume muito bem o que é o efeito, né, dessa combinação de elementos. Ele fala o seguinte: a comédia antiga nos assombra, num primeiro olhar, por misturar realidade e irrealidade extremas, pela dissonância romântica entre a vida real e a fantasia de um conto de fadas. Não se podem separar os dois elementos. Se olharmos as estatuetas de argila que representam tipos da comédia, perceberemos como a realidade cotidiana está misturada à absurdidade da máscara, do enchimento e do falo. As peças mostram o mesmo tipo de mistura. A trégua privada de Dicéopolis nos Arcanenses é grotesca e impossível, mas é posta em meio a pessoas e eventos completamente reais. Tá? Então, essa mistura do fantástico e do extremamente real, do extremamente fantástico, é marca da comédia. Tá? Alguns efeitos que nascem dessa combinação, né? Desse contraste entre a fisicalidade, entre aquilo que é reconhecidamente cotidiano e aquilo que é absurdo, né? Entre a fisicalidade e a descontinuidade. Primeiro é o ridículo, né? Então, seja pelo sexo, pelos elementos cotidianos, seja pela quebra da verossimilhança, né, pelos absurdos, tudo isso provoca o riso, isso é engraçado, tá? Principalmente, claro, para aquele público lá, né, que tinha aqueles valores. Às vezes, nem sempre a gente ri, né? Outros efeitos, além do ridículo, que são interessantes, é o sentimento de pertencimento e o sentimento de liberdade. O que é o sentimento de pertencimento? O ateniense que via essa comédia, ele reconhecia o mundo dele no mundo da comédia, né? Não é que nem a tragédia, em que você tem um mundo mítico, distante, né? Na tragédia você tem esse mundo mítico e distante. Na comédia você tem o presente, você tem personagens conhecidas, né? Você tem a padeira, você tem, né, personagens que você vê todo dia. Então isso dá uma sensação de pertencimento. No entanto, contraditoriamente, a comédia gera outro efeito, que é a liberdade, que é o quê? Apesar de ser um mundo reconhecível, com elementos do cotidiano, aquele mundo não segue as regras da realidade. Tudo pode acontecer. Né? Então isso dá uma sensação de liberdade. Né? E aí quem propõe esses dois efeitos como efeitos da comédia é o Silk também, ali no livro dele de 2000. E a acumulação, com sua exuberância, com seus contrastes, com suas listas, exacerba esse contraste entre fisicalidade e descontinuidade, entre pertencimento e liberdade. Né?
Bom, a tragédia, de acordo com Aristóteles, na Poética, ela gera terror e piedade, né? Medo de que algo parecido possa acontecer com você, né? Que o que aconteceu com Édipo ou com qualquer outra pessoa ali aconteceu com você, né? Esse medo. E a piedade pelo que aconteceu com o herói, né? São dois efeitos da tragédia, de acordo com Aristóteles. A comédia, a gente vê que frequentemente ela trabalha com os afetos contrários, né? Em vez de terror, a esperança, né? No sentido de que realmente a guerra possa acabar um dia, né? De que realmente, né, haja alguma redistribuição de riqueza, tudo bem? Isso é esperança, né? E a gente tem esperança porque a gente espera que aquilo que aconteceu na peça possa acontecer na nossa vida. Mas a gente se alegra pelo protagonista, né, quando ele vence, porque é um protagonista que merece vencer. Né? Assim como o protagonista da tragédia não merece morrer, né, ele não merece aquele destino, e a gente sente piedade dele, o protagonista da comédia, ele merece a vitória, e a gente fica feliz por ele. Então, a esperança e a alegria pelo sucesso são efeitos importantes, tá? Mas existem outros efeitos mais ou menos relacionados. Primeiro é a melancolia. Existe uma melancolia, né, o Silk propõe isso, né, em inglês ele usa o termo pathos, que tem um sentido um pouquinho diferente do que a gente usa em português, mas ao mesmo tempo que a comédia mostra um mundo em que tudo é possível, nada do que acontece lá é possível na realidade, né? Então, ao mesmo tempo que a comédia gera uma grande liberdade, né, durante a peça, ela sutilmente lembra o público de que aquilo é só uma comédia, né, de que os humanos têm limitações que eles não podem superar. Então, existe sim uma melancolia na comédia que às vezes se manifesta nas peças, né, verbalmente. Tá? Essa perda do passado, né, que não pode ser recuperado. E outro efeito possível é a realização, né? A felicidade por ver algo cumprido, né? É você ver aquela utopia acontecendo na sua frente, né? Isso é a sensação de realização. E isso é muito forte na comédia, justamente por causa desse contraste entre a liberdade e o pertencimento, entre a fisicalidade e a descontinuidade. Porque você vê aquele sonho absurdo acontecendo num mundo que é todo povoado por coisas que você considera que são do seu mundo, do seu cotidiano. Tudo bem? E também tem uma coisa na comédia que é interessante, que se o mundo não tem defeitos, né, o compositor de comédia morre de fome. Né? Então, de alguma forma, a comédia ela tem um deleite no vício. Né? Ela tira a alegria, o prazer que ela provoca dos vícios das personagens. Tá? É uma contradição da comédia, de todo o gênero satírico. Ao mesmo tempo que ele fala mal dos vícios, a graça do gênero depende desses vícios. Tá? Então, é meio contraditório. Ora, Aristófanes vai ser mais moralista, né, no sentido de defender uma ética tradicional, mas tem peças que ele se abandona ao caos, né? Tem peças que ele se abandona ao caos. Por exemplo, nas Aves, né, que o personagem destrona Zeus, né, ou nas Tesmoforiantes, que não tem nenhum fundo moral, é só uma brincadeira com as peças de Eurípides. Então, ora, ele vai se deleitar nesses desvios, naquilo que era considerado desviante, ora, ele vai usar isso como censura do vício. Né? E, rindo dos problemas da realidade, de alguma forma, você doma esses problemas. Alguns que não podem ser resolvidos. Né? Por exemplo, os gregos não acreditavam que podia haver uma sociedade completamente sem guerras. Né? Mas no mundo da comédia, isso é possível. Tudo bem? Então, é um jeito de lidar com as limitações da realidade por meio do riso. Tá? E, por fim, eu queria trazer aqui para vocês a seguinte reflexão, né? Que é o quê? Que o sacrifício, eu falei na aula passada, é um dos ritos fundamentais da civilização grega, né? E é um rito importante porque ele estabelece a divisão entre três tipos de seres. Né? No sacrifício, os humanos oferecem o sacrifício, os deuses recebem o sacrifício e o animal é sacrificado. Tudo bem? Na mentalidade grega, essas três categorias são separadas entre si: animais, humanos e deuses. E o sacrifício, ele meio que representa essa tripartição do mundo em três categorias.
O que é interessante a gente pensar é que os dois gêneros dionisíacos, né, da tragédia e da comédia, frequentemente eles nublam essas divisões entre o animal, o humano e o divino. Né? Na tragédia, isso é evidente, quando a gente tem heróis tão grandiosos que eles se aproximam do divino. Né? É claro que isso tem um preço, tudo bem? Mas também, né, nas peças, os heróis às vezes são sacrificados como animais ou são submetidos, né, a impulsos animalescos. Então a gente tem a Ifigênia, por exemplo, na Ifigênia em Aulis, que é sacrificada como um animal. Então a tragédia lida com essas quebras de barreiras entre divino, humano e animal, mas com consequências nefastas, tá? A comédia também quebra essas barreiras entre humano, divino e animal, só que como uma forma de aliviar as limitações humanas, né? Seja se aproximando do animalesco, né? Dos impulsos, dos desejos, ou do mundo animal mesmo, seja se aproximando dos deuses, né? Como nas aves, que o personagem principal destrona os deuses, a comédia ela quebra essas barreiras entre divino, humano e animal, e dessa maneira representa essa característica dionisíaca de quebrar as barreiras, né? Pelo menos por um momento, pelo menos por um instante, tá bom? Eu teria mais algumas coisas para falar, sobretudo sobre o aspecto político da comédia antiga, né? Há um debate o quanto que realmente as peças eram pensadas para fazer propostas de fato, né? Mas infelizmente a gente não tem tempo, né, para tratar de todos os detalhes. Eu quis basicamente apresentar para vocês um resumo das características principais dessas obras, trazendo alguns exemplos, tá, das obras de Aristófanes. Então, agora eu encerro a fala e eu abro para perguntas. Para quem tiver perguntas, podem escrever, podem perguntar, tá bom? Eu começo pela pergunta do William, que eu já vi aqui. Ele diz: o animal, a animalidade parece ser um elemento importante na comédia de Aristófanes. Aí, ó. Acabei respondendo sem querer, né, William? Acabei respondendo sem querer, de fato, né? O humano e o animal geralmente são. O humano e o animal geralmente são pensados como opostos, né? Mas na comédia eles se sobrepõem. Né? Isso é uma quebra de barreira. Alguém pediu aqui as referências, eu vou projetar agora as referências, tá? Então, só vou abrir aqui. Enquanto isso, vocês podem escrever as dúvidas. Consigo projetar? Vamos lá. Eu vou mandar para vocês por e-mail depois, mas aqui eu vou só mostrar o que vai ter lá. Traduções, não são todas, são algumas sugestões de traduções, tá? E estudos. Eu marquei em negrito alguns estudos que eu achei influentes e os que estavam em língua portuguesa, tá? Se vocês quiserem. Isso eu vou enviar por e-mail para vocês. Então, eu não vou comentar agora, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigado pelos comentários aqui, viu, gente? Pelos elogios. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, é só dizer. Tadeu? Oi. Fale, Marcelo. Tadeu? Tá ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Eu posso dizer que as duas peças de Aristófanes se aproximam mais com a comédia de Menandro? Não. Tem uma cena das assembleístas que parece muito
com uma comédia de... É estranho, assim, é uma cena cotidiana em que a esposa está discutindo com o marido. E aí parece muito Menandro, nessa cena das assembleístas, mas é uma cena, mas é muito diferente, em geral. O Menandro é mais realista, mais próximo da tragédia. Tá certo? Bom, eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Senão alguém já teria falado no comentário. Então a gente termina por aqui mesmo, pessoal. Obrigado pela presença, por terem vindo, por terem participado na segunda e na quarta. Eu vou colocar mais uma vez aqui o formulário de presença para quem não assinou. E aí eu vou mandar o certificado para vocês, tá bom? Então é isso. Vou parar a gravação aqui.